Quem fica com os pets depois do divórcio? Não menos importante, quem deve ficar responsável ali pelo sustento desses pets. Será que o ex ali mesmo após o divórcio, ele precisa pagar alguma espécie de pensão para ajudar com as despesas daquele pet? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Meu nome é Adalto Lino, sou advogado especialista em direito de família e fica comigo para a gente esclarecer aqui esse assunto. Então, antes de tudo, a lei ela não trata os animais de estimação do mesmo jeito que trata ali os filhos humanos, tá? Eu entendo que você provavelmente é uma mãe de pet ou um pai de pet, mas para a lei o que vale para os filhos humanos, tá, em questão de guarda e de alimentos, não vai ser aplicado da mesma maneira para os animais de estimação. Mas a lei ela procurou ali pelo menos regularizar essa situação através da lei 15.392. Né? É uma lei recente, desse ano ainda de 2026, e essa lei ela foi muito benéfica. Por quê? Porque agora ela dá um norte para que os juízes eles possam decidir de uma maneira mais assertiva. Pois antes dela havia muita margem para decisões um tanto quanto mais arbitrárias no judiciário. Não, agora essa questão dos pets ela está regulamentada, né, de uma maneira melhor, e a lei ela está mais clara nesse sentido do que antes. Então, primeiramente, quem tem direito a ficar com o pet depois do divórcio? A regra é a custódia compartilhada, ou seja, vai haver uma divisão de tempo, né, bem como ali também das despesas com relação ali àquele animal, né, mas isso vai depender de cada caso. O que realmente vai definir se vai prevalecer essa custódia compartilhada ou se o pet vai ficar apenas com um dos ex-companheiros é o tempo que o animal passou da vida dele durante a constância daquele casamento ou união estável. Então, por exemplo, digamos que a mulher adotou ali o pet, né, adquiriu de alguma forma, tá? Isso antes do relacionamento, antes do casamento, enfim. Um ano depois ela casou e durante 10 anos o animal ele viveu com aquele casal, enquanto eles estavam ali, permaneceram casados. Então veja que durante a maior parte da vida daquele animal, ele conviveu, né, dentro do casamento. Então nesse caso, sim, vai ser aplicada a regra da custódia compartilhada. Se fosse o inverso, se apenas a mulher, digamos, tivesse adquirido o animal de alguma forma e ele tivesse convivido pouco tempo com o casal, aí sim ela que teria o direito a ficar com esse pet. Então, resumindo, tudo vai depender do tempo de convívio do animal com o casal. Se o tempo de convívio com o casal foi bem mais longo do que o tempo de convívio com apenas um deles, então vai prevalecer a regra da custódia compartilhada. Assim, se depois do divórcio, mesmo que um dos dois saia da residência, ele vai ter, por exemplo, aí, direito de passar um período com o animal toda semana, né, podendo visitá-lo. E aí, nesse caso, não importa se, por exemplo, foi a mulher quem adquiriu o cachorro, né, ou o gato, enfim, isso não tem relevância. O que importa é o tempo de convívio, visando, inclusive, o bem-estar do animal, né? A lei ela já começa a ter esse olhar. E ainda há um detalhe importante, ó, é possível, e eu aconselho fortemente, a realização de um acordo para regular essa questão do pet. Porque assim não vai ser, digamos, uma imposição do juiz, uma imposição da lei. Havendo um acordo ali entre as partes, é muito mais fácil que elas continuem seguindo esse acordo do que vir um terceiro ali impor uma determinada regra. Tá, então, se existe essa possibilidade de acordo, então eu aconselho, mas claro, né, se for uma situação em que realmente não há entendimento possível, aí infelizmente vai ficar a cargo da decisão do judiciário, logicamente. Digamos que o animal tenha passado a maior parte da vida convivendo como casal, mas o outro, ele nunca ligou para esse pet, nunca cuidou dele, nunca ajudou com despesas, nunca deu nenhum tipo ali de assistência. Então, nesse caso, obviamente, o juiz ele vai levar isso sim em consideração, tá? Não é só a questão do tempo de convívio, né? Mas isso tem que ser provado, né? É importante guardar qualquer espécie de prova.
Por exemplo, receituários, fotos, recibos do veterinário, se for o caso, né, até prova testemunhal. Porque se você for alegar que o outro ele nunca contribuiu para cuidar do pet, então é você que vai ter que apresentar as provas nesse sentido, tá? Mas se você conseguir provar, isso vai afastar a custódia compartilhada e você vai conseguir ter a custódia exclusiva do animal. E além disso, há uma outra questão que também pode afastar a custódia compartilhada, e é a situação de violência doméstica. Se for esse o caso, a custódia compartilhada é afastada automaticamente de plano, né? E o agressor, logicamente, ele vai perder totalmente a posse ali sobre esse animal. Então tá, definida a custódia do pet, né, a custódia compartilhada, seja do cachorrinho, do gato, enfim. Como é que fica a questão das despesas, né? Importante. Então, nesse caso, a lei ela vai estabelecer o seguinte: as despesas do dia a dia, higiene, alimentação, tá, ficam a cargo de com quem o animal permaneceu residindo. Então, por exemplo, se o animal ele passa a maior parte da semana na sua residência ou em até tempo integral, recebendo apenas as visitas do outro, então essas despesas permanecem com você que está cuidando dele na maior parte do tempo. É claro que se o animal, né, for passar um fim de semana com o outro, então é esse outro que vai arcar com as despesas naquele período. Mas a regra as despesas do dia a dia são de responsabilidade de com quem o animal está residindo naquele momento. Agora, existem as chamadas despesas extraordinárias, né? Não são aquelas despesas do dia a dia, elas fogem a esse dia a dia, né? Como despesas relacionadas à saúde com veterinário, internação, remédios ali mais caros, né? Mais dispendiosos. Então, essas despesas, né, mais custosas, elas vão ser divididas entre os que detêm a custódia compartilhada, tá? Então fica a dica, despesas do dia a dia fica com quem o animal está residindo. Agora, as despesas extraordinárias, elas são divididas meio para cada um, 50%. E você já passou por esse tipo de situação? Ficou aí alguma dúvida sobre esse conteúdo? Deixa aqui um comentário, né? Se tiver uma dúvida, se mais específica, mais pessoal, pode também me mandar uma mensagem nas minhas redes sociais. E se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu like. Se você achar que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, alguém da sua família, um amigo, compartilhe esse vídeo e se inscreva para receber mais conteúdos relacionados a divórcio, guarda, alimentos, enfim, tudo relacionado ao direito de família. E é isso, um forte abraço e até mais.